Tá? Tá, ok, perfeito. Então, também trabalho da Rafaela, lá da UF, né? Agora a gente vai estudar a caracterização dos acidentes na Dutra. O objetivo, então, é estudar os acidentes de trânsito em uma rodovia federal e apontar as características mais importantes. E a relevância é obter um nível de conhecimento que pode ser aplicado em trechos de outras rodovias e propor medidas de prevenção. Acidentes de trânsito têm consequências negativas para a sociedade. As mortes são ocorrências irreparáveis que abalam famílias. Os gastos aos atendidos nós já tratamos no outro trabalho. E o acidente de trânsito aumenta o custo da operação de transporte de carga e de pessoas. O trecho é o mesmo do trabalho anterior, e agora a gente vê por que a escolha desse trecho. A BR-116, na extensão completa, consolidou 16% dos acidentes no período entre 2012 e 2019. A extensão dentro do estado do Rio de Janeiro contabilizou 2,7% do total de acidentes no Brasil. E esse trecho da rodovia Presidente Dutra, entre Porto Real e Piraí, consolidou 0,7%. Então, nós entendemos que é uma amostragem razoável para um trabalho desse. Aí, a extensão por quilômetro os acidentes por quilômetro de cada confrontação de município. E a gente percebe, por exemplo, né, que o município de Piraí é o município que tem o maior número de acidentes por quilômetro, seguidos de Barra Mansa, tá? E Volta Redonda fica em terceira posição somente, em acidentes por quilômetro. A quantidade de vítimas de acidentes, Piraí, mais uma vez, é o recordista, seguido também de Barra Mansa, depois Porto Real, e as vítimas fatais de acidentes na confrontação com Volta Redonda é o segundo menor indicador, sendo somente Pinheiral inferior à Volta Redonda. Aqui estão os acidentes mais comuns que acontecem nesse trecho, e a gente percebe que o grande problema é atropelamento de pedestre, colisão contra objetos estáticos e colisão traseira. E também um pouquinho de queda de ocupante de motocicleta em 2017. Nota-se que atropelamento de pedestre pode ser desatenção do pedestre e problema de colisão traseira, desatenção do condutor. Caracteristicamente, são fatores relevantes. Em relação a vítimas de acidentes fatais, Piraí é a cidade que tem o maior indicador, principalmente em 2019, seguido por Barra Mansa e depois Porto Real, como a gente já apresentou. E aqui estão os dados em acidentes fatais por quilômetro da via. Em termos de feridos, Barra Mansa é o maior indicador, seguido por Barra do Piraí, depois Porto Real e seguido por Volta Redonda. Em relação, na comparação dos municípios, a gente percebe Piraí é o recordista de vítimas fatais, com 43%, e Barra Mansa é o vice, com 42% e 31%. Em relação a vítimas feridas, Barra Mansa é o campeão, com 47,67%, e Piraí é o vice, com 40,43%. Como conclusão, os acidentes de maior fatalidade são os atropelamentos. Quando a causa é falta de atenção do pedestre, que é a parte mais frágil, ele precisa ser protegido, orientado e guiado nas condutas de trânsito. Os efeitos trágicos da perda da vida são irreparáveis quanto a sofrimento familiar, social, econômico e financeiro. E como conclusão, né, final, a partir das características dos acidentes, devem ser tomadas medidas pelos envolvidos na redução, principalmente as concessionárias. As estradas devem ser perdoadoras e deve haver um amplo programa de conscientização sobre os perigos do trânsito e criar mecanismos de alerta a pedestres para reduzir sua falta de atenção, restrição de circulação em trechos de maior incidência de atropelamentos e controle efetivo sobre a velocidade média dos veículos. E, como estudos futuros, sugere-se que, para pesquisas futuras, procure-se entender os acidentes em toda a extensão da rodovia
principalmente quanto às suas principais causas, horários de ocorrência, local de acidentes e perfil das vítimas. Aqui o referencial teórico e, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de apresentar o trabalho. Fico aberto a dúvidas e perguntas, se houverem. Professor Paulo, eu estou com... Não é nenhuma dúvida, nem é só uma curiosidade, tá? O senhor falou que o senhor é professor da UF. E pelo seu... Não é professor da UF? Sou do IBMEC, do Rio de Janeiro. Ah, então a aluna que é da UF? Alunos que são da UF. Os que são da UF é o Wellington, o Wilton, são professores Eles da UF. são de Volta Redonda? Volta Redonda, Emília. Eu conheço o Eles Wilton. são de Volta Redonda porque, pelo estudo, né, e pela região que eles fizeram os estudos, e sempre uma universidade, a gente sempre coloca que ela tem que fazer pesquisa, e fazer uma aplicação dessa pesquisa na área onde ela está inserida, né, isso desde de antigamente, as universidades foram criadas para isso, para ser também um polo de educação e de desenvolvimento, né, e de cultura para a região. Então, por isso que essa era uma curiosidade, se os alunos estudariam na UF de Volta Redonda, e que é um trabalho muito bom. Eu acho até que a divulgação, até porque a rodovia Presidente Dutra é uma rodovia pedagiada, então seria até um trabalho interessante que fosse apresentado para a concessionária que administra a via, que eles poderiam também passar algum tipo além de informação, né, esclarecer e fazer com que eles tomassem algumas atitudes preventivas e não somente corretivas. Parabéns pelos trabalhos dos seus alunos. Eu, na verdade, sou consultor da CEPAL para custos de acidente de trânsito no Brasil e sou pesquisador convidado do IPEA. E fui amigo do Wellington no doutorado, né, aluno da Marilita e do NASCE. Sim, claro. Como fugir do tema, né? Sendo aluno de Marilita e do NASCE, não tem como fugir do tema. E agora, essa aí. Mas muito obrigado pela oportunidade. Eu dei suporte à Rafaela com os dados, com a forma de abordagem, e por isso sobrou para mim para apresentar. Mas muito obrigado pela oportunidade. Tá, muito obrigado a você pela participação. Professor Paulo, muito obrigado pela participação. Eu fui professor de Volta Redonda na UF por um bom tempo, e na sua pesquisa, como eu conheço bem aquele trecho da rodovia, porque eu vinha de Niterói para lá de carro, saindo, né, da Serra, ali em Piraí, praticamente o primeiro município logo, né? E eu não sei se justificaria o alto índice ali, porque ali tem uma primeira grande parada dos motoristas de caminhão para fazer o seu descanso. Então, eu vejo, são dois postos de um lado e de outro, não sei se isso, né, essa travessia justificaria esse índice. E lá também, em Barra do Piraí, depois que você passa de Volta Redonda, é um trecho bastante acidentado, com muitas curvas, né? E talvez isso é que venha a justificar a questão dos atropelamentos, não tem realmente muito viaduto de travessia. Então, me chamou a atenção quando o senhor comentou sobre esses dois municípios aí, onde tem maior a frequência da caracterização dos acidentes na Dutra aí, né? Eu cheguei a trabalhar num outro trabalho, eu percebi que a maior quantidade de acidentes acontece justamente na saída, depois da parada, nos primeiros 3 minutos depois da parada. É uma estatística interessante. Né? Eu acho que, eu não sei se é o conflito do tráfego ou se é porque o motorista ainda não entrou, né, no ritmo normal da condução, mas os 3 primeiros minutos são críticos, depois de uma parada, tanto para automóveis como para caminhões. Tá certo. Ok, muito obrigado aí pelo trabalho. Como disse a professora Emília, eu acho que vale a pena, né, encaminhar isso para a nova Dutra aí, né, que é uma contribuição de um levantamento de uma pesquisa feita importante por ser até mesmo uma via pedagiada, né? Obrigado aí, professor. Obrigado a vocês. Prazer com a sua contribuição.